Vamos lá então. Então, qual é o assunto da nossa aula hoje, né? A gente vai começar um conteúdo que a gente chama ele de ondulatória, tá? Por que ondulatória, professor? Bem, só para a gente começar entendendo esse conteúdo de hoje, que eu preciso ser rápido, porque eu tenho só agora 20 minutos, né? Então, basicamente, esse é o nosso primeiro conteúdo do ano. Ele é um pouco diferente dos outros conteúdos que você já vinha estudando lá no primeiro ano, tá? E ele é um conteúdo que tem muito a ver com o nosso dia a dia. E por que eu estou dizendo que ele tem muito a ver com o nosso dia a dia? Porque, basicamente, esse conteúdo vai nos fazer entender melhor, por exemplo, como a luz funciona, como é que ela vem até a Terra, como é que as ondas sonoras podem ser explicadas, em alguns casos também terremotos. Tudo isso são fenômenos naturais que estão envolvidos com esse assunto que a gente chama de ondulatória. Hoje a gente vai ver só os conceitos iniciais, né, nessa aula. Então, o que a gente vai fazer agora, nesse momento? A gente vai imaginar a seguinte coisa, né? Acho que todo mundo já brincou aqui, por exemplo, de jogar uma pedrinha na água, né, no lago, para ver quantas vezes ela pode quicar na água, né? Isso é uma brincadeira bem comum. Para quem já foi aí na barragem da cidade, já deve ter visto alguma coisa parecida, ou já foi em qualquer lugar em que tinha uma superfície de água grande que você pudesse fazer isso. Bem, mesmo numa superfície grande, ou por exemplo, até numa bacia em casa, enchendo d'água e vendo alguns pingos d'água caírem, vocês sabem, vocês devem lembrar, que, se caso for o exemplo da pedra, no local em que a pedra toca a água, ou no lugar em que um pingo d'água toca a superfície da água, o que nós começamos a ver depois desse toque? Nós vemos que a superfície aquosa, né, a água, começa nela a aparecer algumas ondulações que vão se expandindo em formato circular, né? Algo semelhante a isso aqui, né? Então, a partir de um certo ponto na água, as ondas vão se afastando assim de forma circular, né? A partir do ponto que a pedra ou uma gota d'água tocou nesse lugar. Então, esse formato acaba sendo um formato circular e cada uma dessas listinhas que eu fiz aí representa uma dessas ondulações, né, que vai se expandindo até onde tiver o limite, tocando nas paredes, às vezes voltando e tudo mais, né? Então, o detalhe que a gente precisa entender desse fenômeno é, bem, o que são essas ondulações, né? O que elas caracterizam, por que elas aparecem, e a que é que nós podemos relacionar, que outros fenômenos nós podemos relacionar essas ondulações. Mas, só para você ter ideia, né? A partir do ponto em que a pedra caiu, que é um ponto fixo, né? A pedra não vai mudar o lugar que a pedra caiu, obviamente, em que o pin caiu. Essas ondulações aparecem, a gente vai chamar cada ondulação dessa de pulso. Cada uma dessas vibrações ou ondulações que a pedra causa na água, ou qualquer objeto que cair, né, causa na água, vamos chamar de pulso. Cada um desses cada uma dessas linhazinhas aqui representa um pulso. Esses sucessivos pulsos, né, caracterizam as ondulações, ou seja, o que nós temos aqui é a existência, né, de uma onda ou uma ondulação na água. Então, basicamente, se a gente, por exemplo, colocasse um pedacinho de isopor, né, aqui na água, por exemplo, o que nós iríamos notar? Que à medida que essa ondulação acontecesse, tá? Aconteceria na água, nós veríamos o isopor subindo e descendo. Qualquer coisa que você colocasse na água e estivesse boiando, por exemplo, né? Você veria que essa ondulação faria o seguinte, ela levantaria o objeto, baixaria o objeto, depois ele ficaria na posição anterior. Por exemplo, se essa daqui fosse a superfície da água antes de ser perturbada, antes de qualquer pulso, antes de qualquer objeto caindo, por exemplo, e se a gente colocasse o objeto, né? Ou seja, vamos colocar aqui que tem uma rolha, sei lá, uma rolha dessas de garrafas de bebida flutuando aqui. A rolhinha está flutuando aqui na água, né? Uma parte para dentro, uma parte para fora. Então a rolha está aqui. À medida que uma perturbação dessa é feita na água, o que acontece? Essas ondulações, vamos colocar a partir daqui, né? Elas começam a
oscilar a superfície, e o que era calmo antes, né, acaba se transformando em algo desse tipo aqui, ó. Ou seja, lembre-se que a água deveria estar como? Deveria estar assim, ó, né? Caso não tivesse caído nada na superfície dela nem perturbado. O que acontece então com a rolha? Ela é levada... Veja, isso aqui, galera, não são, a rolha não está andando não, tá? É como se fossem fotografias da mesma parte. A rolha não sai do lugar. E o que nós notamos é isso aqui, ó. A rolinha é levada um pouco para cima, depois levada um pouco para baixo. Depois, quando a situação, quando a onda passar aqui por completo, né, ela volta para a sua posição anterior. Então, entendam aqui que aqui são, digamos, estágios da mesma coisa. A onda está passando pela rolha e ela vai sendo levada para cima, levada para baixo, depois permanece no mesmo lugar. Mas a gente vai entender isso aqui, galera, como sendo fotos. Essa é uma primeira foto, essa daqui seria uma segunda foto do mesmo lugar, né? Se a gente pudesse colocar assim. Essa daqui sendo uma terceira foto do mesmo lugar. Vou apagar essa partezinha aqui, colocar mais para cá. E aqui uma quarta foto do mesmo lugar. Ou seja, nós temos então aqui 4 partes, ou 4 fotografias, digamos assim, né, do que aconteceria com a rolha caso essas perturbações passassem por ela enquanto ela está lá flutuando na água. A pedrinha tocou, provocou essas ondulações, a rolha vai, antes estava equilibrada, vai lá em cima, vai lá embaixo, retorna à posição inicial. O que aconteceu com a rolha? Não saiu do lugar, né? No sentido dela não andou para frente, ela não foi jogada. Você pode depois testar isso em casa, um pedacinho de isopor com a rolha também. E você vai ver o que acontece, o movimento é de subida e descida, tá? As ondulações provocadas por uma pedra caindo na água, ou, por exemplo, por uma gotinha de água caindo lá, não causam movimento da água no sentido de que a água sai de um lugar e vai para outro. Essa impressão que a gente tem, né? De que essas ondulações, elas vão carregando a água para outro lugar, mas não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece é que a água é perturbada de forma que o tracejado era a sua posição de equilíbrio, ó, vou até colocar aqui também. O tracejado era a sua posição de equilíbrio antes de ser perturbada. Quando a pedrinha caiu, a água passou a oscilar em torno desse ponto que deveria ser o seu equilíbrio. Galera, por que eu estou fazendo esses desenhos aqui falando isso para vocês? Porque perturbações nos meios, quando eu perturbar um meio, como é o caso de uma pedrinha caindo na água, como é o caso de uma gota caindo na água, essas perturbações causam esses pulsos e esses sucessivos pulsos nós chamamos eles de onda. Então, o que basicamente é uma onda, professor? É uma perturbação de um meio, quer seja um meio em estado sólido, líquido, gasoso, tá? Uma onda transporta energia, já que as ondulações elas caminham, tá? Até as bordas da superfície, mas essas ondas elas não têm capacidade de transportar matéria, ou seja, a rolha sobe e desce, mas a rolha não é levada junto, né? O pedacinho de isopor, se você fizer em casa, não é levado junto. Ou seja, uma ondulação, vibração, oscilação, na verdade é uma perturbação de um meio, tá? De qualquer meio material, água, do ar, madeira, do próprio solo, basicamente tudo você pode fazer vibrar, né, ou oscilar. Então essa perturbação, as sucessivas perturbações, elas geram essas ondas, e as ondas, na verdade, elas são uma entidade física que tem propriedade de transportar energia de um canto para outro, sem transporte de matéria, tá? Vou dar outro exemplo aqui, além desse aqui da rolha. Por exemplo, passando um carro de som, vamos supor aí um paredão desse da vida, passando na sua rua, aí próximo à sua casa, e vamos supor sua casa toda fechadinha, bonitinha, né? Ou seja, portas fechadas, janelas fechadas, tudo bonitinho. Não é nenhuma partícula de ar que vai entrar na sua casa que vai causar isso aqui, mas você vai lembrar, não sei se já aconteceu, né? Um som muito potente passando próximo à sua casa faz alguns objetos da sua casa vibrarem, não sei se alguém já viu ou lembra de ter acontecido isso, ou às vezes até uma parte do seu próprio corpo, né? Por exemplo, quando você está próximo de uma fonte sonora muito alta, muito potente, até o meio do peito aqui meio que vibra um pouco, né? Você consegue sentir as vibrações no seu próprio corpo. Isso tudo, galera, acontece
sem que nenhuma matéria, né? Não é uma porrada de ar que está chegando até seu peito. No caso do exemplo da casa fechada com um som passando próximo, não é o fato de que partículas de ar estão se chocando com os objetos dentro de casa e fazendo eles vibrar, não é isso. O fato é que a onda, como a gente classificou aqui, que é uma perturbação nos ambientes, nos meios materiais, ela transporta a energia lá da fonte sonora até para dentro da sua casa, sem que exista transporte de matéria. Ou seja, uma onda é basicamente, em resumo, uma perturbação de um meio, quer seja um meio sólido, líquido, gasoso, em que está existindo um transporte de energia sem que exista o transporte de matéria. Ou seja, a gente consegue fazer um objeto passar a se movimentar sem precisar de um contato direto com ele. Através de uma onda, esse exemplo da onda sonora é um deles, ele consegue fazer com que ele receba energia e passe a se movimentar, tá? Então esse é um exemplo de situação onde nós temos uma onda causando, né, um movimento em algo que ela não está em contato. Obviamente, o exemplo aqui da casa fechada nos faz lembrar a seguinte ideia: não tem nenhuma corrente de ar entrando, não foi deslocamento de ar causado pelos alto-falantes do carro que fez as coisas dentro de casa vibrarem, nem as próprias janelas vibrarem. É o fato daquela onda sonora transportar energia e fazer com que as coisas se movimentem, certo? Então, o som é um exemplo de onda, a luz é um exemplo de onda, e um pouquinho diferente do som, ela não faz os meios oscilarem, a luz ela faz os campos elétricos e magnéticos oscilarem. Essa ideia de campo elétrico e magnético a gente vai aprender um pouco depois em outro assunto, tá? No caso de vocês, quando a gente estiver estudando eletricidade, esse é um dos assuntos que vai aparecer, o que é campo elétrico e o que é campo magnético. Mas por hora, para a gente entender a luz, a gente vai perceber que a luz, diferente do som, ela também são sucessivas oscilações, né, perturbações, só que nesse caso são perturbações dos campos elétricos e magnéticos, tá? Então a luz é um exemplo de onda, o som é um exemplo de onda, terremotos são exemplos de ondas, tá? O aparelho que faz exames de ultrassom também emite uma onda para conseguir captar imagens através do som do interior do corpo de uma pessoa, por exemplo, né? Vale lembrar que o exame de ultrassom não serve somente para gravidez, mas para outros casos também, né? Então, são vários os exemplos em que nós temos no nosso dia a dia as ondas causando algum fenômeno ao nosso redor. O fato de você estar me escutando aqui, minhas cordas vocais estão gerando perturbações no ar e chegando até vocês. Se vocês estivessem aqui do meu lado, vocês estariam escutando diretamente, as ondas sonoras iriam vibrar os tímpanos de vocês e vocês iriam estar escutando. Nesse caso aqui, né, a onda sonora está causando uma vibração no ar, o microfone aqui próximo está captando, e essa informação está chegando até vocês aí através dos alto-falantes do celular, que também, à medida que o som chegar aí no alto-falante, o alto-falante causa uma vibração no ar e vocês conseguem escutar. Tudo isso, ondas sonoras. E no caso da transmissão de internet, né, é um outro tipo de onda também que a gente chama de eletromagnética. No caso do som é uma onda mecânica, só que isso também é assunto para uma próxima aula. Por hora a gente vai ficar só nos conceitos mais introdutórios, tá? Então, o que é uma onda? Ela é uma perturbação dos meios materiais. O que são meios materiais, professor? O ar, a água, uma parede, o solo. Então, os diversos materiais que existem no nosso planeta são meios materiais capazes de serem vibrados ou oscilados. Então, uma onda é uma oscilação em um meio, tá? Ou perturbações em um meio que transportam energia sem transportar matéria, tá? Transporte de energia sem transporte de matéria. Para a gente entender melhor essa ideia de transporte de energia sem transporte de matéria, vamos buscar um outro exemplo aqui para você entender a diferença de uma coisa para outra, tá? Por exemplo, vamos lembrar do jogo de sinuca, conhecido também como bilhar, né? Então, como é que funciona basicamente a sinuca? Você tem algumas bolas coloridas, que geralmente são numeradas também, né? E você também tem uma bola branca. Como é que você faz para ganhar esse jogo? Você tem que encaçapar as bolas coloridas que forem as suas, né? As suas lá da numeração, se é par ou se é ímpar, se são de tal cor, não são de tal cor, enfim. Depende lá do estilo do jogo. Mas o que você deve fazer? Para fazer uma dessas bolinhas coloridas se movimentar, você não vai
lançar o taco contra elas, né? Você usa outra bolinha, que é a bola branca, para fazer essa bola branca atingir as coloridas e elas serem encaçapadas. Então, só para a gente entender aqui a ideia e associar isso aos comportamentos, para a gente diferenciar, na verdade, o que é comportamento corpuscular, né, que é de matéria, e comportamento ondulatório. Vê só. Então, pensa comigo aqui. À medida que eu vou lá e me posiciono, né, uso os braços para transferir energia e impulso para o taco, eu faço a bolinha branca se movimentar. Então, veja o detalhe. Como é que eu vou fazer a outra bola lá se movimentar? Bem, eu tenho que atingir ela com a bola branca, né? Então, para que a outra bolinha passe a se movimentar, e obviamente movimentos eles existem porque um corpo possui energia, então como é que eu vou dar energia para uma bolinha parada que está distante de mim? Bem, eu lanço contra ela outra bola, faço ela ganhar energia pelo transporte de matéria. Veja, a bolinha branca, quando eu apliquei o taco nela, ela passou a se movimentar e ela levou parte da energia que eu dei para ela, levou até a outra bola. Quando ela tocou na outra bola, a outra bolinha que estava antes parada passou a ter movimento. Ganha parte da energia e passa a ter movimento. Então nós podemos entender esse exemplo aqui como sendo o exemplo mais comum do que a gente conhece, como seria uma forma de explicar a natureza de acordo com o modelo de corpúsculo, de partícula. Ou seja, a bola é uma partícula, as bolas na verdade são partículas, e eu consigo transferir energia de uma partícula para outra, de um corpo para outro, através de transporte de matéria. Por que, professor, transporte de matéria? Porque a bola branca saiu de um lugar, chegou em outro, teve que se chocar contra a bola para transferir energia para ela. Esse é o que nós chamamos de modelo corpuscular. A matéria se comporta assim, e na verdade nós vemos muitos exemplos assim ao nosso redor, é mais fácil de visualizar. As ondas, pelo contrário, não funcionam dessa maneira, ou seja, a onda seria, mais ou menos, você conseguir movimentar a outra bola sem precisar lançar outra bola contra ela. O que você deveria fazer nesse caso para movimentar a bola, nem que seja um pouquinho, seria emitir alguma onda que fosse capaz de fazer isso, ou seja, alguma perturbação no ar que transferisse energia para a bola e fizesse ela se movimentar. Veja que no caso da onda, eu não preciso que matéria vá até outra bola, se choque com ela para que ela se movimente. Esse é o que nós chamamos de modelo ondulatório, tá? Ou seja, às vezes nós vamos estudar fenômenos na física que exigem da gente entender as coisas através de uma visão corpuscular, de que os objetos são corpos pequenos que transferem energia um para o outro através dos choques, através do contato. Já em alguns outros fenômenos, nós entendemos eles melhor considerando essa outra maneira de ver a natureza, que é o modelo ondulatório, ou seja, as partículas não se movimentam, né, ao ponto de precisar que uma se choque com a outra, mas através de vibrações, uma partícula vai transferindo energia para a partícula vizinha, através dessas ondulações, ao ponto de eu conseguir transportar energia de um ponto para outro, sem precisar, escuta bem isso, sem precisar que matéria seja transportada. A energia é transportada através de um meio, mas a matéria não é transportada. E aí, volta para o exemplo do paredão passando próximo à sua casa. Ele consegue fazer os objetos do interior da sua casa vibrarem, tá? Mesmo sem entrar em contato direto com eles. Outra forma de você fazer as panelas de casa vibrar seria uma brisa de ar, né? Ou seja, uma corrente de ar passar pela sua casa e mexeria. Mas isso seria o quê? As partículas de ar se chocando com as panelas e movimentando elas. No caso da onda, não, tá? No caso da onda, não tem esse impacto de partículas com ela, mas é a própria energia chegando através do ar, não de partículas do ar se chocando com ela, né? Outra maneira que você poderia mexer as tampas de panela, você jogar algum objeto contra ela, lançar uma bolinha contra ela, parecido com uma sinuca, você conseguiria movimentar. Por quê, professor? Porque você está transferindo energia para o objeto que você está, né, o objeto que é o alvo. Volta, por exemplo, das ondas, mais uma vez, se você usasse uma onda sonora para fazer um objeto vibrar, isso aconteceria não pelo choque de partículas, mas porque através das ondulações no ar, por exemplo, você conseguiria fazer com que uma onda sonora vibrasse algum objeto. Então, ó, esses exemplos que eu acabei de dar aqui para vocês, são alguns exemplos em que nós temos como perceber um pouco do que se trata isso, né? Então, quando eu enxergo alguma coisa, algum corpo iluminado, quando eu faço por exemplo, quando eu falo, né, quando eu emito algum som com qualquer outro objeto, ou com um instrumento musical, por exemplo. Então,
o que eu estou fazendo? Eu estou provocando sucessivos pulsos no ar. Esses pulsos perturbam o meio, que pode ser o ar, pode ser a água, podem ser vários meios. Essas sucessivas perturbações são aquilo que nós conhecemos e vamos chamar a partir de agora de ondas. Mais uma vez, essas ondas transportam matéria sem transportar energia, beleza? Em resumo, nossa aula de hoje é isso, tá? Vocês vão ter um materialzinho disponível para vocês sobre isso, lá no Google Sala de Aula, e depois vocês podem dar uma lidinha, por isso que vocês não precisam estar preocupados em estar copiando nada da aula, tá? Vai estar tudo escritozinho lá, você baixa se quiser, ou se não visualiza online, beleza? Então, qualquer dúvida, o que é que vocês fazem? Ou vocês comentam lá no Sala de Aula, comentam lá no link que vai estar lá no YouTube, beleza? Então, um abraço, fique com Deus. Nosso horário vai encerrar por aqui, vocês daqui a pouco vão ter um outro horário. Mas qualquer dúvida já sabem, comentem lá no vídeo ou lá no Google Sala de Aula, beleza? Abraço então, fiquem com Deus e até a próxima, até o nosso próximo encontro por aqui, certo?